Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. 4 policiais civis e um advogado são presos no Rio, acusados de entregar 16 toneladas de maconha para a maior facção criminosa do estado. A Polícia Federal e a Receita Federal fazem uma operação contra a sonegação de impostos na importação de produtos do Paraguai. Mais um voo de brasileiros resgatados de Israel chega ao Rio de Janeiro. E ainda começa a época dos empregos temporários no comércio. Em Sergipe, devem surgir cerca de 2.000 vagas. Quinta-feira, dia 19 de outubro, agora no Brasil TV. Quatro policiais civis e um advogado foram presos numa operação da Polícia Federal com o Ministério Público do Rio. As investigações apontam que os agentes da Polícia Civil se envolveram numa negociação de drogas com traficantes. 16 toneladas de maconha apreendidas por policiais civis que depois venderam a droga para traficantes da maior facção criminosa do Rio. Segundo a Polícia Federal, a negociação aconteceu dentro da cidade da polícia, no Jacarezinho. As investigações tiveram o apoio do Ministério Público, da Polícia Rodoviária Federal e da Corregedoria da Polícia Civil. Os agentes da PF cumpriram 5 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão aqui na capital. Um deles dentro da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas e também em Saquarema. Juan Felipe Alves da Silva, Renan Macedo Vilares Guimarães, Alexandre Barbosa da Costa Amazonas e Eduardo Macedo de Carvalho foram presos nessa manhã por tráfico de drogas e por corrupção. Os 4 já haviam sido afastados da Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas no dia 11 de setembro. Segundo as investigações, em agosto desse ano, os 4 policiais abordaram e apreenderam um caminhão com a droga na divisa entre Rio e São Paulo. O RJ1 apurou que a abordagem foi feita pouco antes da chegada da Polícia Rodoviária Federal e que, quando os agentes da PRF chegaram, os agentes da Polícia Civil disseram que a carga já estava apreendida e que seria levada para a cidade da polícia. Essa foto mostra a carreta carregada de drogas, segundo a polícia, sendo escoltada pela viatura da Polícia Civil, que vem logo atrás, na altura do posto da PRF, na Serra das Araras, sentido Rio. Logo depois, o agente Alexandre Barbosa foi fotografado dentro da viatura quando passava pelo pedágio, em Seropédica. Ainda de acordo com os investigadores, quando chegaram à cidade da polícia, os 4 agentes da Civil negociaram, com a ajuda do advogado Leonardo Silvestre, também preso hoje, a liberação do caminhão e do motorista, pagando propina. Os investigadores afirmam ainda que, depois da liberação, 3 viaturas escoltaram o caminhão até os acessos de Manguinhos, comunidade da Zona Norte do Rio, onde a carga foi entregue a criminosos. A operação de hoje foi chamada de Drake, em referência ao pirata e corsário inglês Francis Drake, que saqueava caravelas usadas para transportar material roubado. A Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Rio disse que instaurou processos administrativos disciplinares e que não compactua com nenhum desvio de conduta ou atividade ilícita. Nós estamos tentando contato com a defesa dos policiais presos. Também pedimos um posicionamento da OAB sobre a prisão do advogado Leonardo Silvestre, mas ainda não tivemos retorno. Em Mato Grosso do Sul, a operação contra o tráfico de drogas foi da Polícia Rodoviária Federal, com o apoio da Polícia Civil. A Operação Olhos de Lince tem o objetivo de combater o tráfico interestadual de drogas. Os alvos são aqui de Dourados, no sul de Mato Grosso do Sul, e também de outras 6 cidades no Paraná, sendo Mariluz, Cianorte, Sarandi, Maringá, Nova Esperança e Rondon. A ação foi deflagrada para o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão. A ação integrada tem apoio de 60 policiais, entre civis, rodoviários federais e também equipes de cães. A operação feita pela Polícia Civil aqui de Mato Grosso do Sul contou com a coordenação do setor de investigações gerais aqui de Dourados e também com o apoio da Polícia Rodoviária Federal de Dourados e da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, a DENARC, da Polícia Civil do Paraná. A Polícia Federal e a Receita Federal fazem hoje uma operação contra a sonegação de impostos na importação de produtos do Paraguai.
Os alvos dos 70 mandados de prisão fazem parte, segundo a PF, de uma organização criminosa que trazia mercadorias do Paraguai para o Brasil de forma ilegal. As investigações apontam que eles podem ter causado um prejuízo de 130 milhões de reais aos cofres públicos, com crime de descaminho. Os agentes também foram às ruas para cumprir 94 mandados de busca e apreensão em 6 estados brasileiros: Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Sul. Segundo as investigações, os produtos, na maioria eletrônicos, eram trazidos ilegalmente para o Brasil em fundos falsos de veículos. A Justiça também bloqueou contas bancárias e bens dos investigados. Entre os itens apreendidos estão lanchas e motos aquáticas. Rildo Herrera, para o Brasil TV. No Maranhão, a Polícia Federal começou a segunda fase da Operação Conteúdo Proibido, que combate o abuso sexual infantil. Durante a ação, uma pessoa foi presa em Sucupira do Norte. A Polícia Federal fez a Operação Conteúdo Proibido em referência ao tráfego de conteúdo envolvendo cenas sexuais de crianças por meio da rede mundial de computadores. A operação cumpriu mandados de busca e apreensão e quebra de dados telemáticos na casa de investigado por crimes relacionados ao armazenamento e disponibilização de imagens e vídeos contendo cenas de abuso e exploração sexual infantil. A ação foi realizada na cidade de Sucupira do Norte e o homem foi preso em flagrante. Os equipamentos e mídias apreendidas serão encaminhados para a realização dos exames periciais. Leonardo Costa, de Caxias, para o Brasil TV. Na Praia Grande, litoral paulista, os corpos de uma idosa e do filho foram encontrados na casa da família. A falta de movimentação no imóvel nos últimos meses chamou a atenção dos vizinhos. Mãe e filho foram encontrados em estado avançado de decomposição nessa casa que fica no bairro do Solemar, na Praia Grande. Wilson era vizinho da família há mais de 40 anos. Segundo ele, a senhora, que tinha mais de 90 anos, não era vista há quase 1 ano e meio. Ela estava sempre aqui fora, né, conversando com a gente, né, passava aqui na rua, ela cumprimentava, chamava a gente para conversar. Então, sempre isso. De repente, do nada, sumiu. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí perguntamos para ele, uma vez que encontrei com ele, ele falou, não, ela tá no asilo. Né? Tem uma pessoa, alguém estão cuidando dela agora, e eu só estou vindo aqui para pegar uns documentos só aí. Mas achou meio estranho, porque a gente vê que ele está aí, né? Quer dizer, ele não estava vindo, ele está aí, entendeu? Então, achamos estranho. Segundo os vizinhos, o filho sofria com problemas psicológicos. Depois do sumiço da senhora, ele teria ficado pior. Mas uns 6 meses que eu não via, eu sempre encontrava com ele limpando a calçada aí. O pessoal não comentava nada de cheiro? Não, nada. Depois de uma invasão na casa, moradores ficaram desconfiados e foram ver o que estava acontecendo, encontrando os corpos e chamando a polícia. Peguei várias vezes o pessoal tentando invadir aí, né, umas 9 horas da noite, 10 horas da noite, eu peguei e tirei para fora. Falei, não, sai, porque aí tem gente na casa. Porque o aspecto da casa é um aspecto de casa abandonada. Então o pessoal falava, vamos entrar, né? Eu falei, não, vocês não vão invadir aí porque tem gente na casa. Até que esse final de semana resolvemos chamei o vizinho aqui, falei, vamos bater lá, ver se, né, porque tá achando estranho, não tem movimento nenhum. Aí nós entramos lá da porta, conseguimos avistar, né, um vulto no chão. A causa das mortes de mãe e filho vão ser investigadas. O caso foi registrado no 3º DP da cidade, mas o delegado não quis gravar entrevista. Disse que vai aguardar o resultado da perícia. Segundo a polícia, os corpos não apresentavam sinais de violência. 4 pessoas ficaram feridas num acidente entre um ônibus e um carro nesta manhã em Belo Horizonte. Uma câmera de segurança registrou a batida. O cruzamento entre as ruas Doutor Álvaro Camargos e São Pedro do Havaí, no bairro São João Batista, em Venda Nova, ficou fechado por causa do acidente. Carro e ônibus ficaram destruídos. Testemunhas contaram que a motorista do carro passava nessa direção. Quando ela chegou no cruzamento, avançou o sinal vermelho. O ônibus não conseguiu desviar, atingiu o carro e só parou quando bateu naquele poste. O sistema de segurança do carro foi acionado. Tem muito concreto, muito vidro no asfalto. Óleo também vazou na pista. 3 pessoas tiveram ferimentos leves. Elas foram levadas por ambulâncias do SAMU para o pronto-socorro do Hospital Risoleta Neves. Peterson é agente da Guarda Municipal. Ele foi o primeiro a chegar no local do acidente. O poste ainda estava com um pouquinho de fogo.
Eu procurei tirar as pessoas do local, estava sozinho, sem ninguém. Só pedi para todo mundo sair debaixo dos fios. O Ramon já estava se preparando para mais um dia de trabalho quando o acidente aconteceu. O motorista de aplicativo também viu tudo. Inclusive, ele registrou um princípio de incêndio provocado por um curto-circuito no poste que caiu. Ele ficou assustado. Eu ouvi mais o barulho, primeiramente, a gente ouve o barulho, né? E aí, mas o que deu para perceber é que o Cobalt avançou esse sinal de cá e o ônibus estava na velocidade, parece que não deu para parar. Tentou desviar e bateu no poste ali. O barulho foi bem grande, assustador. Muita gente saiu correndo que estava no ônibus, né? Acho que estava cheio. Imprudência, né? Ainda bem que ninguém ficou ferido. Na verdade, ninguém perdeu a vida, né? 4 pessoas ficaram feridas nesse acidente. Bom, gente, um incêndio causa destruição no Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal Mato Grossense. A Bárbara Fava conseguiu chegar lá de barco e tem as informações. Olá, esse incêndio que atinge o parque começou no dia 1º em uma fazenda, segundo o Corpo de Bombeiros, e é combatido desde o dia 5. Cerca de 15 mil hectares da reserva já queimaram na região, de acordo com a análise de dados de satélite feita pelo Instituto Centro de Vida. Equipes do Preve Fogo do Ibama foram chamadas para reforçar o combate e devem se deslocar amanhã de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, até o parque. As imagens mostram que o fogo avança pela reserva estadual rica em biodiversidade, local onde existe a maior concentração de onças pintadas no mundo. A combinação de altas temperaturas, tempo seco e ventos fortes faz com que o fogo se alastre. Segundo os bombeiros, a área é de difícil acesso, por isso o combate tem sido feito com a aeronave, além de 5 equipes por terra. 219 brasileiros que estavam em Israel chegaram ao Rio nesta madrugada. Este é o 6º e último voo da primeira fase de resgate organizada pelo governo federal. O confirmado, escrito no painel ao lado do voo que saiu de Tel Aviv, representava um alívio para quem aguardava no saguão do aeroporto. A Vanessa estava à espera da irmã. Eu estou aliviada só dela ter entrado no voo, conseguido o voo e ter conseguido passar daquela área de bombardeio, assim, na parte aérea, eu já fico mais aliviada. Mas assim, o coração ainda fica bem apertado com os meus familiares que ainda estão lá e que vão continuar lá, não vão voltar. E por todo mundo que está passando por essa situação, né? Não só os israelenses, como os palestinos que estão presos em Gaza. A cunhada do Gilberto morava há 8 anos em Israel. No Brasil, ele acompanhava com preocupação a situação de quem estava em meio à guerra. O meu sentimento é de alívio, porque ficamos muito preocupados, né, com a situação de Israel que aconteceu, uma situação inédita, e ficamos preocupados, entendeu? E aí pedimos que eles voltassem, eles não queriam voltar, mas finalmente eles decidiram voltar e estão chegando agora no voo. Thales chegou ao Brasil no 6º voo da Força Aérea Brasileira, que aterrissou no aeroporto do Galeão. Ao todo, estavam a bordo 219 brasileiros resgatados em Israel e 11 animais de estimação. Eu sou jornalista da atualidade brasileira, vivo em Israel há 17 anos, vivo numa cidade que é no sul de Israel, que tem bastante conflito, bastante mísseis caindo, e na minha casa não tem um bunker, então sempre as paredes estavam tremendo. Me emociono, desculpa. Em Israel, há 8 anos, Karina decidiu voltar ao Brasil pelos filhos. É muito difícil com as crianças. Chegou uma situação que eu até falei, tá voltando a uma normalidade, falei pro meu filho, a gente pode de repente ir no parque aqui na frente de casa, e ele falou, não, se tocar sirene, pra onde a gente vai? E aí eu me assustei e falei, não, acho que agora é a hora de pensar neles e de repente voltar pro Brasil por um tempo e ver como a situação vai ficar, mas a gente, se Deus quiser, pretende voltar para casa. Tânia foi visitar a filha que mora em Israel. A família ainda está lá. Minha filha, os 3 netos. 7, 6 e 3 anos. Segundo o Itamaraty, 1.135 brasileiros foram repatriados de Israel desde o início do conflito em 7 de outubro. O governo informou que 150 brasileiros ainda aguardam resgate. Desses, 30 estão na faixa de Gaza. O
Brasil espera a autorização do Egito para repatriar o grupo da área mais deflagrada. O que eu espero muito, muito que aconteça é que os reféns que ainda estão em Gaza voltem para as suas casas. Assim, é uma coisa que eu tenho rezado todo dia. Alguns passageiros que chegaram hoje ao Rio seguiram para outros estados. Alum vai para São Paulo e depois vai encontrar com outra parte da família em Fortaleza. Eu sempre tive muito otimista e eu continuo otimista. Não acho que nada vai acontecer em Israel, mas no momento acho que é mais seguro estar no Brasil. A seguir, o passeio pago com recicláveis. Alunos de uma escola municipal de Santos visitam o Museu Pelé. Não saia daí. Brasil TV de volta falando das contratações temporárias no comércio. Essa é uma boa época para quem estava à espera de oportunidade de trabalho. Em Sergipe, devem surgir em torno de 2.000 vagas, de acordo com a FEComércio. Estamos em outubro, mas o Papai Noel já ocupa a decoração de muitos lugares na cidade. Ver o Bom Velhinho por aí é sinal das festas do fim de ano, período também de mais trabalho e contratação de mão de obra para o comércio. O setor de montagem dos itens para a festa natalina já começou a ser preparado nesta loja. Ele foi a porta de entrada para a contratação de Caroline. Foi uma oportunidade única que eu fui lá, abracei e hoje estou fazendo parte da empresa. Esta loja começou a contratar em setembro e, diante da movimentação de pessoas dentro da loja, a expectativa é criar mais vagas temporárias. A gente abriu vagas para várias áreas na loja, mas a gente ainda tem vagas ainda na logística, vagas temporárias, mas que podem se tornar permanentes, podem ser efetivados. Então a gente tem realmente possibilidades. E quanto maior for a circulação de pessoas dentro das lojas, maior será também a possibilidade de mais contratação de pessoas. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a expectativa é de 110.000 vagas temporárias até o fim do ano. É o melhor número nos últimos 10 anos. O comércio em Sergipe deve incluir mais de 2.000 pessoas em período de teste até o fim do ano. A partir já considerando setembro, entre setembro e dezembro, inicia-se e se desenvolve esse processo de contratação de trabalhadores temporários, tanto para o setor de comércio quanto serviços e também para as outras atividades. A indústria também movimenta bastante nesse período final de ano, então os números são animadores. A expectativa de cerca de 2.000 postos de trabalho temporários para o comércio sergipano significa um crescimento aproximado de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Esta empresária está no processo de análise dos currículos. Até o fim deste mês, ela quer ter mais atendentes na loja, para não passar pela experiência do ano passado. A gente acabou perdendo algumas pessoas, assim, né? A gente tentou atender todo mundo, tentou dar conta de todo mundo, mas a gente não conseguiu. Foi muito movimento. Aí agora a gente já está precavido, vai tentar o máximo para a gente atender o quanto a gente conseguir. Que o movimento aqui é bom, graças a Deus. De acordo com uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe, cerca de 20% das vagas criadas neste período podem ser transformadas no primeiro emprego de muita gente. Foi assim que aconteceu com Tarciane. Chegou para um período de teste e não saiu mais. Eu me dediquei bastante para estar aqui hoje, até porque a concorrência é muito grande. Muita gente desempregada e é muito ruim estar desempregada, ter que estar esperando uma oportunidade, né? E eu agarrei com todas as forças essa oportunidade. Pessoas que realmente gostam de lidar com gente. Então, esse é o nosso perfil principal, que é aqueles que realmente acabam se destacando. A parte técnica a gente treina, a gente ensina, mas o fato de você gostar de atender, gostar de receber bem, é isso que a gente precisa aqui na loja. Há um ano, Matheus chegou com prazo definido e transformou a oportunidade. Todo dia eu acordava com aquela ânsia de atender, sabe? De dar meu melhor, de conseguir aquela vaga permanente, de trabalhar. A gente fala agora, olha só, de flores, da Feira de Flores em Caruaru, no agreste de Pernambuco. Tem combinação de cores, perfumes e também momentos únicos, felizes ou de homenagens. Um mercado que fica em evidência quase todos os períodos do ano.
Estamos na Feira de Flores de Caruaru. Por aqui, muitas espécies, cores e formas dessas belezuras. As rosas vermelhas ou até de outras cores saem bastante para presentear. Roger carrega a bagagem de conhecimento da família. A avó começou o negócio e os filhos e netos deram continuidade. A movimentação é bastante intensa, certo? Nós temos vários tipos de flores, de onde vem de várias regiões, inclusive São Paulo, Gravatá, Fortaleza e demais regiões, Bonito. E as que mais saem são rosas, girassóis, flores do campo. Uma flor que ganhou destaque nos últimos anos foi o girassol, com toda a beleza que remete ao sol. Já é mais comum, já tem uma quantidade boa, até os próprios produtores mesmo investiram bastante por conta da demanda do dia a dia. Elas podem estar presentes em momentos felizes, como casamentos, aniversários, presentes e também nos momentos tristes, velórios e enterros. Isso faz parte do mundo de quem comercializa essas belezuras, as flores. Uma tradição que vem, que é as coroas que a gente faz e flores avulsas que eles levam. Eu trabalho muito com buquê de noiva e elas me procuram bastante. Mas as flores, além de delicadas, precisam de um cuidado especial para se manter com qualidade. Né não, dona Maria José? Quando ela chega, a gente tem que ter o processo todinho de limpar o pé dela, assim, né? Feito o Monsenhor, a gente limpa, deixa assim mais ou menos um palmo, ela limpinha, aí apara tudinho, aí coloca um pouquinho d'água e coloca água sanitária. Aí quando é com 2 dias, 3 dias, a gente faz de novo a troca da água, aí coloca as flores de novo. Aí mantém 8 dias, tem flores que quando ela vem bem novinha, ela ainda passa uns 15 dias. O desafio é ter cuidado, porque senão a perca é grande. Se a gente não tiver um processo assim para trabalhar bem com as flores, aí principalmente agora com o calor, quando chega ela se danifica logo rápido, murcha rápido. Os preços costumam variar. As flores mais caras ficam entre R$ 70 e R$ 80, como copo de leite, lírio e orquídea. E são lindas, né? Deixa um ambiente lindo, mais leve, mais agradável. Agora, olha só que história inspiradora. Crianças de uma escola municipal de Santos, no litoral paulista, ganharam um passeio de presente depois de juntarem muito material reciclável para uma ONG da cidade. Quem tá feliz hoje? A alegria dessa turminha era de quem teria uma experiência diferente fora da sala de aula. A visita começou pelo Santuário do Valongo. E logo depois, os alunos do 5º ano da Escola Municipal Pedro Crescente, da Zona Noroeste, foram conhecer o Museu Pelé. Os olhinhos das crianças brilhavam. Elas estavam empolgadas em ver de pertinho objetos pessoais do rei do futebol, que morreu em dezembro do ano passado. Gostei de ver a coroa, os negócios dele, a blusa dele lá. Foi um dia que também tá marcando minha vida. Achei inesquecível conhecer a história dele certinho, os gols, essas coisas. Foi legal. Eu gostei muito das experiências do Pelé, os quadros. Tem alunos que nunca saíram do bairro, então sair do bairro e conhecer logo o Museu Pelé, né, que é um ídolo, então para eles é muito empolgante. Conhecimento em forma de diversão. Toda essa energia tinha também outro motivo. A escola ganhou o passeio por ser a que mais contribuiu com a coleta de materiais recicláveis para a ONG Sem Fronteiras. Praticamente todo mundo ajudou na escola para dar garrafa PET, caixa de papelão, garrafa PET pequenininha também. Foi bastante coisa. Tinha muito lixo em volta da escola, tinha muito entulho, então mostramos que poderia ser melhor, né? E se nós reciclássemos, poderíamos aproveitar e ajudar outras pessoas, né? Além de estar contribuindo com o ambiente que eles vivem. Há mais de 3 anos, a ONG desenvolve o projeto Diamante em escolas de Santos, ensinando aos estudantes sobre a importância da reciclagem e fazendo das unidades pontos de coleta. Com o dinheiro arrecadado com a venda desses materiais recicláveis, a ONG Sem Fronteiras conseguiu comprar este ônibus de viagem, que pela primeira vez foi usado para transportar alunos em busca de conhecimento. É um sonho realizado hoje, né? A nossa primeira viagem é emocionante e a transformação, né? Então a gente trabalha a educação ambiental
esse material que poderia estar indo para o aterro, para o lixão, ele se transformou num ônibus e que esse ônibus agora tem uma função fundamental dentro da nossa cidade de levar essas crianças para passeios. Futuramente a gente quer transformar em sala de aula esse ônibus e levar até as comunidades. Marcelo se emocionou com o resultado do trabalho da reciclagem, que já faz diferença na vida das famílias que fazem a separação desse material no galpão da ONG. E que agora está sendo ampliado para mudar também a realidade de alunos de comunidades mais vulneráveis. Quando você consegue transformar a vida de uma criança, a gente sabe que vai ter uma geração diferente, né? É uma geração que se teve oportunidades, né? Então eu prezo muito isso. Eu acho que as pessoas têm que ter oportunidade, né? E nós estamos aqui simplesmente para ajudar outras pessoas a se transformar, né? Nossa vida é uma transformação. Que exemplo bacana. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 20h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.